Nós louvamos e bendizemos ao Teu nome, Jesus. E que a Tua vontade se concretize agora nos nossos corações. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a Tua vontade, Pai, é que venhamos a viver, usufruir do projeto de Deus. E agora, quando vamos ouvir a Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus ponha por terra todo o sofisma, todo o engano, toda a fortaleza, toda a barreira, tudo que se levante contra o conhecimento do Senhor caia por terra. Dedicamos a Ti, consagramos a Ti as nossas vidas e esse local, em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode assentar-se. Eu também queria dizer a todos vocês que é uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus e dizer que estamos nesse mês de janeiro falando a respeito de como ter um grande ano. Deus tem estabelecido diante de nós um caminho para andarmos e Ele nos desafia, Ele nos exorta, Ele nos admoesta a que vivamos uma vida em que venhamos a viver, usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Na primeira semana de janeiro falamos a respeito do tempo, que devemos investir o nosso tempo e não gastar o nosso tempo, porque o relógio não para, só para quando falta bateria, mas daí o tempo continua correndo. Então nós já estamos no terceiro final de semana de janeiro. Quando menos a gente perceber, nós já estamos no final de janeiro, entrando em fevereiro, e assim a nossa vida vai correndo. Então precisamos aprender a não gastar o nosso tempo e sim investir. Se você estava no culto, você se lembra. Se você não assistiu essa mensagem, ela está no nosso canal no YouTube. Semana passada falamos a respeito de que se quisermos ter um grande ano, precisamos mudar a nossa forma de encarar, de pensar a vida. É fundamental porque nós somos aquilo que pensamos. E a maneira como você pensa, isso reflete na maneira como você vive, você vivencia. Não adianta a gente ter um grande Deus, como disse o Silvano agora há pouco, mas na nossa cabeça ele for menor do que uma caixinha de fósforo. Então a maneira como eu e você pensamos está diretamente relacionada à maneira como vivemos a nossa vida. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de encontrando a liberdade financeira. Qual é o projeto de Deus? Como eu e você podemos gerenciar? Como eu e você podemos lidar com as coisas que Deus coloca nas nossas vidas? Aquilo que Deus nos dá. Os tesouros que Deus nos concede, as nossas posses, os nossos bens, as nossas finanças. Alguém talvez diga, mas isso não é um assunto tão espiritual. Eu vim no culto, queria uma coisa mais espiritual, agora vamos falar de coisas materiais, vamos falar de finanças, vamos falar de dinheiro. Mas observem o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 6, o verso 21, que é, vamos assim, o versículo chave da nossa mensagem de hoje. Ele diz, palavras de Jesus: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então nós percebemos que Jesus dá muita importância à questão de finanças, de dinheiro. Inclusive ele falou mais de dinheiro do que de céu e de inferno. Tem gente que quando prega a respeito de Jesus só fala de inferno, só fala disso e daquilo outro. Mas Jesus falou muito mais a respeito de dinheiros, de bens, de posses, do que de céu e de inferno. Por que isso? Nesse texto ele está dizendo que existe como se fosse um imã que nos atrai. Os nossos bens, as nossas posses, as nossas finanças são como um imã que atrai o nosso coração. E tudo o que atrai o nosso coração acaba se tornando o nosso tesouro. É isso que Cristo está dizendo. A maneira como as nossas finanças, a nossa vida material acontece, isso impacta os nossos corações. Não por menos que grande parte de casamentos acabam por questões financeiras. Você não imagina a quantidade de casamentos que falem, que ruem por questão de dinheiro, de finanças.
porque isso afeta a vida da gente. Por isso, nessa noite, eu queria rever com vocês 5 hábitos de Deus para que eu e você tenhamos um grande ano na vida financeira, possamos alcançar a liberdade financeira. E eu estou falando em rever porque nós já falamos a respeito disso, talvez você os saiba, você os conheça. Mas assim como existe um esporte, uma modalidade olímpica chamada de pentatlo olímpico, que são natação, se eu não me engano, tiro, equitação, corrida e não sei mais o que. É uma modalidade onde o atleta ele compete em 5 categorias. E para ele ganhar, para ele ir bem, para ele ser bem avaliado, ele precisa pontuar bem em todas as modalidades. Não adianta ele ser bom só em natação e ele não conseguir correr. Não adianta ele correr bem, nadar bem e não ter boa pontaria, não saber andar a cavalo. Então é preciso que haja equilíbrio. A mesma coisa Deus diz para mim e para você. Se eu e você quisermos viver uma vida de liberdade financeira, se eu e você quisermos vivermos uma vida sem estresse nessa área, nós precisamos aprender a observar esses 5 hábitos, essas 5 orientações que Deus nos dá. Então, eu desafio você a abrir a sua mente, o seu coração, para que junto nós possamos rever estes valores e estabelecer no nosso coração o desejo de vivermos essa realidade. A primeira coisa que Deus nos diz é que nós precisamos aprender a ter registro de tudo. Vejam o que a Bíblia diz em Provérbios 27, o verso 23 e o verso 24. Esforce-se. Esforce-se. Deus está dizendo, você precisa se dedicar, você precisa fazer força, porque não é algo normal, natural, não é algo fácil. Esforce para quê? Para saber bem, para que você tenha bom conhecimento de como suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Pastor, o que eu tenho a ver com ovelha? O que eu tenho a ver com rebanho? Eu nunca cheguei nem perto de um bicho desse. Gente, naquela época, que a sociedade era agropastoril, os bens de um homem era determinado pela quantidade de animais, de gado que ele tinha. Essa semana ainda fui jantar na casa de um irmão e ele contando como era a sua vida lá no interior. Ele disse que quando era jovem, para ir no baile, que precisava pagar de dinheiro, ele tinha que botar 2, 3 galinhas embaixo do braço e sair com a galinha, e chegava numa venda, vendia a galinha para poder ter dinheiro, porque não existia dinheiro. Então, provavelmente, ele, dependendo do baile, ele dizia, esse baile hoje vai me custar 5 galinhas gordas. Então, ele tinha que conhecer. Quanto de dinheiro tu tem? Deixa eu ver. Chamava ali. É isso que Deus está querendo dizer. Você precisa, para ter uma vida financeira segundo o projeto de Deus, você precisa ter um bom registro, você precisa ter um bom controle, tenha tudo registrado. A grande verdade é que nós entramos no ano e dizemos, esse ano vai ser diferente, eu vou anotar todas as coisas, eu vou começar uma planilha, nós vamos aqui, reúne a família e diz, a partir de hoje não vamos fazer... Não chega final de janeiro, nós já esquecemos tudo, já está lá largado de um lado. Deus está dizendo a mim e a você que se você quiser encontrar liberdade financeira, você precisa se esforçar para saber bem como as coisas estão. Alguma vez você já se pegou dizendo ou pensando, aonde foi parar o dinheiro? Eu ganhei tanto esse mês, as coisas estão bem, ganhei aumento, consegui isso. Aonde foi parar? Você até diz assim, mulher, o que você está gastando? Aonde foi parar? Se você já fez essa pergunta, é porque você não tem bom registro. Deus está querendo dizer a mim e a você que nós precisamos ter o nosso jeito de manter as coisas registradas. Existem pessoas que estão extremamente pragmáticas, elas têm uma planilha do Excel
com tabelas automáticas, um programa de computador, foi ali no pão e comprou 25 centavos de pãozinho, ele anota, né? Tem gente que faz de tudo, não importa qual seja o seu jeito, mas você precisa ter o seu jeito de registrar as coisas. Nem que seja uma gaveta que você vai largando as coisas para dentro e no final do mês você pega aquela montoeira de papel e você tenha consciência, mas você precisa fazer algo que lhe dê condição de saber como está a sua vida financeira. Gente, às vezes eu me deparo com situações que a gente vai conversar com pessoas que estão enfrentando crises e eles não sabem nem quanto estão devendo, eles não sabem nem quanto eles ganham, esposa não sabe o que o esposo ganha, a esposa não sabe o que o esposo ganha, e os dois estão gastando, e depois não sabem porque estão debaixo da pua, não sabem como as coisas custam. Vejam o que a Bíblia diz em Provérbios 23, verso 23: compre a verdade e não abra mão dela. Deus está dizendo, você precisa ter números reais, verdadeiros, algo concreto, não, é mais ou menos assim, não, você precisa saber. E quando isso se refere à nossa vida financeira, à nossa vida de finanças, você precisa saber pelo menos 3 coisas bem certas. O que você possui, o que você tem. Na linguagem contábil, quais são os seus ativos? A segunda coisa, o que eu devo? Quais são os meus passivos numa linguagem contábil? O que são as minhas dívidas? E quanto eu ganho? Você precisa ter controle. Infelizmente, existem pessoas que quando a fatura do cartão de crédito chega, ele tem medo de abrir. Ele até ora e diz, Jesus, faz um milagre, para baixo. Por quê? Porque a esposa tem um cartão, o filho tem um cartão, todo mundo tem um cartão e ninguém sabe quanto gastou naquele mês. Tem gente que acha que se não enxergar, pegar aquela conta e botar numa gaveta, não vai dar nada. Fogem da realidade. Gente, vamos ser bem honestos. Quando você é ignorante não no sentido pejorativo, mas quando você ignora, quando você não sabe como está a sua vida financeira, e você se depara diante de uma facilidade de crédito, que todo mundo está lhe oferecendo um cartão de crédito, que todo mundo está lhe dizendo assim, vem cá que você compra agora e só vai pagar depois do carnaval. Se você é ignorante da sua situação financeira e você tem crédito fácil, sabe o que acontece? Você vai entrar em crise, você vai ter um desastre financeiro. Por isso a Bíblia diz, você e eu precisamos aprender a ter as coisas bem registradas, controle, bons registros, e principalmente se você trabalha por conta. Existem pessoas que trabalham por conta e eles não sabem nem quanto custa o seu trabalho, não sabem nem quanto custa o seu produto. E às vezes alguns estão achando que estão ganhando e na verdade estão pagando para trabalhar. E daí não sabe porque não consegue ir para frente. Então mantenha bons registros. A segunda coisa que Deus nos diz é planeje os seus gastos. Olha que interessante. Eclesiastes 5, verso 11 nos diz assim: quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. Em outras palavras, está dizendo assim, quanto mais você tem, mais você vai gastar. Quanto mais você ganha, mais você vai passar o limite do que você ganhou, você vai gastar. Existe em mim, em você, uma tendência a essa. Esse talvez seja o plano que todos nós usamos, mais fácil. Eu gasto tudo o que eu ganho. É o plano mais fácil da gente fazer. Entrou numa mão, na outra está saindo. Nem dá tempo de passar de uma mão para outra. Principalmente quem trabalha por conta, que ganha numa semana, ele ganha 5 mil reais. Ele queima tudo no final de semana. E na outra semana ele não ganha nada, na outra semana ele não ganha nada, na terceira semana ele não ganha nada. E daí ele tem que fazer conta para pagar. Por quê? Porque quanto mais você tem, mais você gasta.
A maioria de nós somos levados a gastar acima do que nós podemos gastar. Nós somos influenciados a gastar acima do que nós podemos gastar. Observe, Deus tem um pequeno teste de QI. Você é uma pessoa inteligente? Você já fez testes de QI na internet? Na sua vida? A gente tem uma tendência de se achar esperto. Olha qual é o teste de QI que Deus nos dá. Provérbios 21, verso 20 diz assim: o homem insensato gasta tudo o que ganha. A pessoa insensata gasta tudo o que ganha. Em uma outra tradução diz assim: as pessoas estúpidas gastam seu dinheiro o mais rápido que conseguem. Como está o seu teste de QI em relação a Deus e às suas finanças? Como você está saindo? Como você está gastando o seu dinheiro? Você é uma pessoa sábia ou você é insensato? Se nós não tivermos o hábito de planejar os nossos gastos, provavelmente, certamente eu e você vamos ser insensatos. Provavelmente eu e você vamos ser tolos. É isso que eu e você vamos fazer, porque está na nossa natureza humana. Existe em nós uma natureza que, se eu não controlar, eu vou gastar tudo que cai na minha mão. Essa é a verdade. Por isso, se você não entender mais nada que eu vou falar aqui hoje, se você esquecer, se você cochilar, acorde agora. Cutuca o cara do teu lado aí, ouça o que ele vai falar agora. Liberdade financeira não está baseada em quanto você ganha, mas sim na forma como você gasta. Eu conheço pessoas que ganham 2 vezes mais do que eu, 10 vezes mais do que eu, e estão debaixo do laço a vida toda. Você conhece pessoas que ganham mais do que você, mas estão sempre debaixo de um estresse. A nossa liberdade financeira, o projeto de Deus não está baseado no que nós ganhamos, mas na forma como eu e você decidimos gastar. Por isso nós precisamos planejar os nossos gastos. Não significa que você tem que fazer, quer dizer que vamos ter que fazer um orçamento aqui. Não, você precisa ter um plano. Porque à medida que a nossa renda vai aumentando, as despesas vão subir. Por isso, se você não tiver um plano, se você não tiver uma forma de estabelecer como você vai gastar o seu dinheiro, você vai acabar em constante estresse financeiro. Você vai constantemente se pegar debaixo de uma situação difícil. Já contei aqui que uma vez, num grupo de crescimento, eu perguntei, como quebra-gelo, qual seria o seu salário ideal? Oh, lá. E as pessoas diziam: não, se eu ganhasse 5 mil reais por mês estava bom. Outros: se eu ganhasse 10 mil reais, a minha vida estava resolvida. E você sabe que Deus abençoou um casal que estava ali, e eles começaram a ganhar mais do que eles falaram. E a vida deles virou uma desgraça, porque conforme ganharam, eles não souberam gastar. Eles começaram a achar que, como eu estou ganhando 15 conto por mês agora, não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, blá, 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 blá. Tiveram que vender a casa, tiveram que vender o carro, por quê? Porque o banco, a financeira, comeu tudo o que eles produziram. Deus está dizendo a mim e a você que, se você não tiver um planejamento de como você gasta, você corre o risco de estar na miséria. Veja o que Provérbios 21, verso 5 diz. Os planos bem elaborados, vejam bem, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Quem não tem um plano, quem sai correndo e diz: isso é bobagem, isso é frescura, vai acabar sempre na miséria. Gente, tudo é feito na nossa sociedade, eles não nos veem como pessoas, eles nos veem como consumistas. Eles nos veem como alguém que eles têm que nos empurrar alguma coisa que eles estão vendendo. Eles precisam ganhar o seu dinheiro, tirar o seu dinheiro, e não importa
se você vai ter que se matar trabalhando, se você vai adquirir uma úlcera nervosa, se você não vai poder fazer mais nada na sua vida a não ser correr atrás de conta, para eles não interessa, você precisa ser levado a consumir. E a compra por impulso, gastar por impulso é o mote deles, tudo é assim. As minhas 2 filhas foram semana passada no shopping porque uma delas precisava comprar uma coisa e a outra foi junto. Quando voltou, as 2 tinham comprado. Você já notou que quando você vai em qualquer lugar, dificilmente você sai de lá com o que você quer se não tem uma outra coisa junto? Mas é tão bonitinho, daí tem uma placa desse tamanho, só hoje, 70% de desconto. E depois, tu nem vai ver o dinheiro, tu pega um cartãozinho de plástico assim, diz assim, bota aí, 10 vezes. Só que semana passada tu já tinha comprado uma outra coisa em 15 vezes, no outro mês uma outra de 30 vezes, e assim toda vez. Quando vê, gente, de 10 em 10, de 20 em 20, de 30 em 30, você chega no seu cartão e começa a pagar só o mínimo. Se você caiu nessa de pagar o mínimo do cartão, você já está precisando do plano financeiro de Deus. Você já está numa furada. Lá no mês de março nós vamos fazer um seminário sobre finanças e nós vamos falar mais a respeito disso. Mas digo a você, se você já entrou nessa de pagar o mínimo da fatura, você já está botando dinheiro fora. Você já está deixando o rico mais rico e você no pau. E você está estressado. E não é isso que Deus quer para você. Por isso Deus diz, tenha um plano de gastos. Mas para ter um plano de gastos, a primeira coisa que eu preciso fazer é admitir que se eu não tiver um plano de como gastar o meu dinheiro, eu sou suscetível, eu tenho uma tendência, eu sou tentado a gastar sem pensar. Eu sou levado a comprar por impulso. Então a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é admitir que nós somos suscetíveis, nós somos vulneráveis a comprarmos, porque eles estão fazendo de tudo para nos empurrar alguma coisa. Eles estão fazendo de tudo para que você compre algo que você não precise agora. Mas é que é uma promoção tão boa, tão legal. Por isso nós precisamos entender que se você tiver um plano de gastos, você vai dizer, deixa eu ver aqui, não, esse mês não dá para comprar nada, pode ser a maior promoção. Uma TV de LED de 50 polegadas 3D, que estava 4 mil, agora está por 3 mil. O que você quer com uma TV se você já tem uma outra TV, tia? Mas é só hoje, compra por impulso. Ah, mas ficar sem uma TV de 50 polegadas de LED 3D, para mim jogar videogame, ver aqueles filmezinhos, reunir a galera lá em casa, é doloroso. É doloroso muitas vezes, é difícil, dói a gente não poder comprar algumas coisas. Mas eu quero dizer para você que é muito menos dolorido dizer não a isso do que você ter que trabalhar que nem um burro, você perder o sono, você não poder mais estar com a sua família que tem que fazer hora extra, virar o turno, trabalhar em 2 empregos, você ter que se desfazer de coisas que tem para poder pagar conta. Então estabeleça um plano, estabeleça como você vai gastar o seu dinheiro. Então Deus nos desafia, mantenha um registro, anote, tenha tudo registrado, estabeleça, planeje os seus gastos, o que você pode, o que você não pode, e acima de tudo você precisa desenvolver o hábito de poupar. Veja o que a Bíblia diz, Provérbios 21, verso 20, a pessoa sábia, o homem sábio guarda para o futuro. Deus está dizendo a mim e a você que quando nós sabemos poupar, tomamos a decisão de economizar, nós estamos sendo sábios. Sabedoria. Talvez cada um de nós deveríamos pegar esse versículo de Provérbios 13, 11 e colocá-lo bem grande na nossa geladeira, no espelho do banheiro. Provérbios 13, 11 diz assim: o dinheiro que vem fácil
desaparece muito rapidamente. Mas o dinheiro que é recolhido, guardado pouco a pouco, esse cresce. Você já percebeu como nós temos uma tendência, quando a gente está debaixo de uma situação de crise financeira, que a gente tem uma tendência de pensar que a única maneira de sair disso é que acontecer alguma coisa grande? Daí você está lá com a sua esposa e ela disse: e daí, meu bem, como é que está uma coisa? Nem abri a fatura do cartão de crédito, nem quero saber. O meu salário bateu lá e o banco me ligou dizendo que eu ainda estou devendo, porque foi tudo por cheque especial. Daí você começa a pensar assim: ah, que bom se nós tivéssemos uma tia rica que morresse e deixasse uma herança para nós. Ah, que bom, já pensou você ir... Lá sei eu, a gente caminhando aí, encontrar um bilhete premiado, ganhar na Mega Sena. A gente começa a pensar que seria uma coisa grande, algo grande que vai nos tirar disso. Mas Deus está dizendo justamente o contrário. Deus disse: pare de você ficar esperando uma coisa grande acontecer, pare de colocar a sua experiência nessa coisa grande, e antes você precisa decidir a economizar e a poupar para o futuro. Porque do contrário, gente, você nunca vai conseguir sair de certas circunstâncias, enfrentar certos reveses que a vida diz. Deus está dizendo que o dinheiro que a gente vai guardando pouco a pouco, quando nós tomamos essa decisão, esse dinheiro vai crescer, você vai ter uma poupança. O brasileiro não tem a cultura de guardar, mas se você guardasse, se há 10 anos atrás você tivesse estabelecido no seu coração guardar 50 pila, 10, 100 pila por mês, botar numa conta poupança, hoje, quando houve uma crise, o motor do seu carro fundiu, aconteceu uma situação, você não ia precisar pegar dinheiro a juros exorbitantes. Então, nós precisamos decidir. Eu sei que falar disso é muito fácil, eu sei que a gente dizer que vai fazer é muito fácil, mas viver isso, decidir isso, praticar isso, exige muita disciplina, existe muita perseverança. Nós precisamos ser incentivados. Mas o que mais tem, a gente diz: que bobagem, se eu deixar de comer uma pizza por semana que custa 40 e poucos pila para a família aí, 40 pila, o que é 40 pila? Mas 40 pila hoje, 40 pila amanhã, 40 pila daqui a 10 anos, aonde você vai estar? Deus nos diz: registre, planeje, economize, poupe para o futuro. E no quarto hábito que ele diz que precisamos ter, ele diz: devolva 10% a Deus. Vejam o que a Bíblia diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O quarto hábito que Deus quer para que a gente viva uma vida de liberdade financeira é quando eu decido devolver a Deus 10%. É uma decisão, é uma escolha. Deus é muito específico, Deus é muito claro sobre isso. Deus deixa as coisas bem claras, é o que a gente chama de dízimo. A palavra dízimo literalmente significa 10%. Talvez você me diga: mas por que 10%? Lá sei eu. Deus decidiu. Podia ser 3, podia ser 4, podia ser 10, 20, podia ser 30, 40, 50, 70. Eu não sei, Deus podia fazer o que quisesse. Mas Ele estabeleceu 10%. Porque isso é suficiente para mostrar a mim e a você se estamos colocando Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. Se realmente eu e você estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. E é tão interessante isso, que Deus sabia que eu e você somos tão seguros, que eu e você temos tanta dificuldade nisso, que é o único lugar na Bíblia onde Deus diz: provai-me nisso. É o único lugar que Deus diz: me põe à prova a respeito disso. Porque Ele sabe o quanto isso é importante para o nosso coração. Por isso que Jesus disse: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Então Deus disse: eu quero saber se o teu coração está comigo mesmo. Por isso ele estabeleceu o dízimo. Deuteronômio 14, 23 diz assim: o propósito do dízimo é ensinar-lhe sempre a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então Deus está querendo que eu e você entendamos que não é uma questão de valores de dinheiro, mas é de coração. Essa é a grande realidade. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer o que isso representa no seu coração. Então se Deus não quer o meu dinheiro, eu não vou dar nada. Você não está dando o seu coração. É simples assim. Se eu disser que estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida, mas eu não colocá-lo em primeiro lugar no meu dinheiro, nas minhas finanças, é conversa fiada, é papo, eu estou mentindo para mim mesmo. É isso que Deus está dizendo, é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos entender que isso é extremamente importante, precisa ser um hábito saudável na nossa vida. Jesus falou a respeito disso em Lucas 11, 42. Ele estava falando a algumas pessoas bem radicais, algumas pessoas bem legalistas, algumas pessoas bem fanáticas, que eram os fariseus. E Jesus olhou para eles e disse assim: ai de vocês, fariseus, porque vocês dão a Deus o dízimo da hortelã. Hortelã é aquela plantinha, aquele chá. Vocês dão da arruda, de toda a sorte de hortaliças. Se eles plantassem 10 pés de alface, eles davam 1 pé de alface para Deus. E Deus diz assim: mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Jesus disse: vocês deviam praticar essas coisas. Quais são essas coisas? O dízimo da hortelã, do cominho, dessas coisas, mas sem deixar de fazer aquelas, sem deixar de lado a justiça e o amor de Deus. Você quer fazer o que Jesus disse que era para fazer? Será que eu e você queremos fazer o que Ele disse que era para fazermos na nossa vida cotidiana? Jesus nos encorajou a fazer isso. Jesus nos encorajou a devolvermos a Deus 10%. Você não dá o dízimo, você devolve. Foi o que o Silvano acabou de ler aqui. Tudo vem de Deus. Ele me dá 100 e eu devolvo 10. Não é dar a Deus, é devolver a Deus. Isso é tão importante que nós precisamos ter isso bem claro. Você e eu precisamos dar o dízimo, mas não podemos deixar de fazer as outras coisas também que são importantes. Existem pessoas hoje que dão o dízimo religiosamente, radicalmente, xiitamente, legalistamente falando. E eles acham que se fizerem isso, eles estão comprando a bênção de Deus. Gente, se você pegar esse plano de Deus, que é baseado em 5 passos, se você não tiver a sua vida bem registrada, bons controles, bom registro, se você não planejar os seus gastos, se você não economizar, não poupar, não adianta dar dízimo. Não vai dar certo. Ou você faz as 5 coisas e você vai ter a sua vida equilibrada, ou vai ter problema. Então você dá dízimo, mas você não planejar os seus gastos, vai chegar uma hora que você nem dízimo você vai poder dar. E ainda você vai dizer: por que isso está me acontecendo? Eu dava dízimo, eu dava oferta, eu até acho que é por isso. Dei muito dinheiro para Deus, dei muito dinheiro para a igreja, ajudei muito e me quebrei. Quebrou porque foi incompetente em fazer o projeto de Deus na sua vida. Essa é a verdade. Então Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos colocar em prática isso. Mas talvez você me diga: pastor, é que eu estou numa crise tão feia, a coisa já está tão difícil que eu não tenho nem como dar dízimo. Eu pergunto a você: qual seria a melhor hora para receber a bênção de Deus? Não é quando a gente está em crise? Ore a Deus e estabeleça. Talvez seja o melhor momento de você começar a colocar em prática o projeto de Deus, o plano de Deus para a nossa liberdade financeira. Comece a colocar em prática tudo isso que acabamos de falar, que estamos falando. Você precisa empregar, você precisa usar, você precisa colocar em prática essas 5 partes do plano financeiro de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te fazer prosperar, vai fazer com que a sua vida seja próspera financeiramente falando. Essa é a realidade. E a 5ª e última coisa que Deus nos diz
desfrute do que você tem. Eclesiastes 6, o verso 9 nos diz assim: é muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. É melhor ficar satisfeito com o que se tem do que querer sempre mais. Gente, nós constantemente caímos nesta armadilha de não estar satisfeito com o que a gente tem. A gente não está satisfeita com o que temos e nós queremos mais. E como a gente quer mais, a gente tem que trabalhar mais para pagar o que a gente pegou mais. E como a gente trabalha mais, a gente acaba tendo que pagar mais caro por algo, porque a gente não consegue nem apreciar o que tem. O que tem de pessoas que conseguem dar presentes caríssimos para os seus filhos, mas ele não tem tempo para brincar com os filhos, porque ele tem que trabalhar que nem um condenado para pagar o brinquedo que deu para o filho. Pais que compram um iPhone 6 para um filho adolescente, e o filho nunca mais vê o pai, porque o pai tem que fazer hora extra, tem que se matar trabalhando para pagar o iPhone 6, e o filho está lá e não tem mais tempo para o filho. Então nós somos levados muitas vezes a estarmos insatisfeitos com o que temos. É isso que o sistema faz. Como eu acabei de falar aqui da televisão, para que eu e você precisamos de uma TV 3D em casa? Pelo amor de Deus, nada contra se você tiver. Mas que isso não lhe leve você a estar debaixo do pau para pagar, debaixo do laço. Que isso não leve você a ter que ficar horas e horas longe do convívio da sua esposa, dos seus filhos, que você não tenha tempo para mais nada, não. Você não possa nem ajudar o projeto em São Gabriel, porque você está com uma TV 3D dentro de casa, que só funciona com um óculosinho na testa. Gente, seja satisfeito com o que você tem. É o que a Bíblia diz em Hebreus 13, 5. Isso não significa, como eu disse, preguiça. Isso não significa complacência. Isso não significa você estar deitado numa rede e, tá bom assim mesmo, tá bom, Deus... Isso... Não é isso que estamos fazendo. Não é isso que estamos falando. Mas Deus está dizendo que você precisa desfrutar, se alegrar. Hebreus 13, 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Em outras palavras, diga assim: entendam que existe um espírito que sempre vai fazer você ficar insatisfeito com o que você tem. Que você sempre vai estar insatisfeito. Barbaridade, está todo mundo de carro novo e eu ainda estou com o meu carro que já tem 2 anos. Barbaridade. O celular do cara aquele, ele fala e o troço fala, responde para ele. O meu... eu não consigo nem ouvir, nem enxergar. E a gente começa a ficar insatisfeito e entra num sistema que nos oprime. Entra num sistema que nos estressa. Entra num sistema que nos angustia e você vive em função disso. Por isso, uma das partes do plano financeiro de Deus em nossas vidas é você ser satisfeito. Você desfrutar do que você tem. E uma das melhores formas de começar a fazer isso é você orar a Deus dizendo: Deus, eu te agradeço. Deus, obrigado pelo que eu já tenho. Eu sou grato por isso. Obrigado pela casa que eu tenho, pelo lar que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela roupa que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho. Tenho um coração agradecido. Falei isso semana passada. Nós não podemos ser levados a uma mente que está sempre insatisfeita, está sempre relutante, sempre murmurando, nunca chega. E é isso que o sistema provoca em nós. Por isso Deus nos diz: desfrute o que você tem. E isso é tão verdade que na prática de Deus, ela é totalmente diferente da prática do mundo. O mundo nos diz que você deve ganhar o dinheiro, gastar o mais rápido possível que você possa fazer, pague algumas contas antigas, o que der para empurrar para frente, empurre, o que der para pedalar, e não sei quantas vezes pedala. Se sobrar alguma coisa, você guarda ali, e se depois disso tudo sobrar alguma coisinha, você dá uma oferta, você dá uma ajuda, você devolve alguma coisa a Deus. Já o projeto de Deus diz que eu preciso ganhar. A segunda coisa, eu preciso dizimar. Isso significa que eu devolvo a Deus, eu coloco Deus em primeiro lugar. Depois ele diz que eu preciso poupar, eu preciso economizar, eu preciso ter uma reserva, porque vão vir emergências.
E se eu não estiver preparado para as emergências, eu vou acabar dando dinheiro para gente que vai ganhar dinheiro nas minhas custas. E depois ele diz que eu preciso pagar as minhas contas e, por fim, desfrutar do que eu tenho, sem estresse, sem murmuração, sem impulsividade. Mas vamos admitir, gente, isso é fácil de dizer, mas é difícil de colocar em prática. Por isso que eu encerro dizendo a você que nós precisamos começar. E para começar nós temos que superar 3 obstáculos. O primeiro, liberte-se da culpa em Deus. Se existe uma das coisas que nos deixa mais frustrado, é quando a gente vive debaixo do laço, financeiramente falando. Quando a nossa vida não vai bem e a gente percebe, isso nos traz um sentimento de culpa. Existem muitas pessoas que faliram, muitas pessoas que não conseguem, eles dão um passo para frente e dão 3 para trás. Pessoas que não conseguem crescer na sua vida profissional, na sua carreira, não conseguem. E se sentem então culpados, se sentem fracassados, porque tudo cai sobre os seus ombros. Eu vou ser bem honesto para vocês, existem situações que você talvez leve meses para sair. Existem poços que a gente cabe a tão fundo que às vezes para sair dessa dívida vai levar até mais de ano. Essa é a verdade. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Com Deus, não demora tanto tempo para que você seja curado na sua alma. Então a Bíblia diz em Atos que se a gente se arrepender, e nos convertermos, Deus vai nos perdoar. Deus vai nos tratar. Então, para sair da dívida talvez demore um pouco, mas para você ser curado por Deus, restaurado por Deus, isso é na hora, em um segundo. Deus está disposto a nos dar o perdão para que a gente diga: Deus, eu reconheço que eu tenho vivido não o plano de Deus, mas o meu plano, e por isso que a minha vida nunca deu certo, por isso que eu e a minha família temos sofrido tanto. Por isso que nós não podemos ter vivido a graça de Deus. Por isso nós não estamos conseguindo colocar em prática o plano de Deus. Existe um desses pontos que a coisa falha. Reconheça, admita e Deus estará lhe ajudando. A segunda coisa que nós devemos fazer é fazer um compromisso com Deus. O Salmo 76, o verso 11, nos diz que nós devemos fazer votos a Deus e cumpri-los. Quando se trata de questões financeiras, não basta apenas você fazer um compromisso consigo mesmo, com a sua esposa. Você precisa assumir um compromisso com Deus. Você precisa dizer: Deus, eu reconheço que preciso da tua ajuda. Eu reconheço que preciso da tua força, porque do contrário eu não vou conseguir. Eu preciso que tu me encoraje, eu preciso que tu me anime, eu preciso que tu me incentive, porque se Deus não me ajudar nessa área, não vai dar certo. É a única área da vida que Jesus comparou a um Deus. O dinheiro é um mamon, é um espírito, é um ídolo. E Jesus disse: não é possível você servir a Deus e a mamon. Porque nós precisamos da graça de Deus para enfrentar, para vencermos essa circunstância que quer nos levar a uma vida de escravidão. O que tem de crente vivendo uma vida de escravidão na sua vida financeira nunca se apluma. E isso prejudica os seus relacionamentos, prejudica a sua vida com Deus, prejudica a sua saúde, prejudica as suas emoções, a sua vida espiritual, porque está sempre debaixo do laço. Então Deus está dizendo: assuma um compromisso comigo. Eu sou o Deus que pode te perdoar, te restaurar e mudar a tua realidade. E a terceira coisa, busque ajuda. Busque ajuda. A Bíblia diz em Tessalonicenses: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Se você andar com pessoas cabeça fraca, a sua tendência vai ser cabeça fraca. Se você andar com pessoas avarentas, sovinas, mão de vaca, a sua tendência vai ser avarento, sovina. Então busque apoio de pessoas para viver o projeto de Deus, o plano de Deus. Busque. A Bíblia diz no Salmo 145, verso 14: Deus dá um novo começo para aqueles que estão prontos a agir. Deus dá um novo começo para aqueles que estão prontos a agir.
Você quer encontrar liberdade financeira? Você quer ter um grande ano de 2015? Coloque em prática o projeto de Deus na sua vida. E eu tenho certeza de que a sua vida será diferente nessa área. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus é verdadeira. O projeto de Deus não falha. Mas eu e você precisamos olhar de uma maneira bem honesta. Leve para casa esse informativo e observe em qual dessas áreas você carece, qual dessas áreas você tem deixado de lado. Ore a Deus, assuma um compromisso, estabeleça um alvo e coloque em prática. E eu tenho certeza que a sua realidade será mudada em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, Tu nos disseste que veio para que tivéssemos uma vida plena, uma vida de abundância. Tu dissestes que onde estivesse o nosso tesouro, ali também estaria o nosso coração. Tu sabes que muitas vezes o nosso coração, Pai, está inquieto, está aflito, porque nós envolvemos a nossa realidade, a nossa situação financeira, o nosso tesouro nos rouba de estar na Tua presença. Agora eu coloco diante de Ti, Pai, a vida de cada um dos Teus filhos, as nossas vidas. Tu sabes qual é a nossa realidade. Tu conheces o que cada um precisa. E eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus convença, que o Espírito Santo de Deus esclareça aquilo que precisa ser encarado de frente, aquilo que precisa ser decidido, aquilo que precisa ser posicionado. Talvez exista alguém aqui que não esteja em crise. Talvez existam pessoas aqui que não estejam debaixo do mau tempo, mas eles estão deixando de viver o plano de Deus na sua totalidade. O seu coração não está íntegro na Tua presença. Tu não tens sido Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Por isso eu te peço em nome de Jesus, te revela, mostra, esclarece. Porque um dia, Senhor, sairemos desse mundo e nada do que temos, do que possuímos vai nos acompanhar. Mas no tempo que estivermos aqui, que possamos ser bons administradores, bons gerentes, bons mordomos daquilo que Tu tem nos dado. A primeira coisa que você precisa para viver uma vida de liberdade financeira é convidar Jesus para entrar na sua vida. Eu gostaria de perguntar se existe alguém aqui essa noite que gostaria de dizer: Jesus, eu preciso de um Senhor, de um Salvador. Eu preciso que Tu me perdoe, que Tu me ajude a viver uma nova vida. Eu quero orar com você. Levante a sua mão aí onde você está. Tem alguém? Ali temos um jovem, Deus abençoe. Pode baixar a sua mão lá atrás, mais 2 jovens, Deus abençoe. Eu convidaria todos a ficarem de pé agora. Curve a sua cabeça. Talvez você seja cristão, talvez você seja membro dessa igreja, mas você não está vivendo uma vida de liberdade financeira. Algo tem lhe oprimido, você tem sido levado, e isso tem prejudicado os teus relacionamentos, isso tem prejudicado a tua vida familiar. Você está cansado. Coloque-se agora diante de Deus. Coloque a mão sobre o seu peito, eu quero orar com você. Você sabe qual dessas 5 áreas você precisa que Deus lhe ajude. E eu tenho certeza que Deus estará agora ouvindo a sua oração. Pai, eis aí diante de Ti a vida dos Teus filhos, as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Necessitamos que Tu nos ajude, Tu nos encoraje, nos incentive. Precisamos da força do Senhor, porque esse Espírito, Pai, tem tomado conta da nossa sociedade, deste mundo, do sistema. E nós reconhecemos que muitas vezes somos influenciados. E às vezes estamos vivendo uma vida insatisfeita e olhamos para o lado e estamos ganhando muito mais do que muitas pessoas que vivem uma vida plena, abençoada, que prosperam. Então nos ajude a entender que liberdade financeira não está baseada no que a gente ganha, mas na maneira como a gente gasta, a gente gerencia, a gente administra aquilo que Deus tem nos dado. Dai-nos um coração grato, que realmente a nossa esperança não esteja em ganhar na Mega Sena, não esteja, Senhor Jesus, em encontrarmos uma grande herança. Pelo contrário, que a nossa esperança esteja no Senhor, no Seu plano que funciona, no Seu projeto que dá certo, que nós tenhamos essa disposição de vivermos a nossa vida a cada dia, colocando em prática a Tua vontade.
E esses que te convidaram, Pai, para ser Senhor e Salvador das suas vidas, ajuda-os não apenas na sua vida material, não apenas na sua vida financeira, mas na sua alma. Porque o que o homem tem de mais precioso é a sua alma. E mesmo que adiante ganhar o mundo todo e se perder a sua alma, nós estamos totalmente perdidos. Então ajuda-nos. Só em Cristo nós temos salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E assim nós temos certeza que teremos um grande ano em 2015. No nome de Jesus. Essas queridas que estão com esse colete cor de laranja, para você que convidou Jesus a entrar no seu coração, quero lhe dar gratuitamente uma literatura e um CD. Leve para casa, leia, saiba mais a respeito de Jesus. Você que é crente, leve para casa esse informativo. Pense a respeito disso, decida-se: eu quero ter um grande ano, eu quero viver o que Deus tem para mim, e eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Pai, muito obrigado por essa reunião. Dai-nos uma semana abençoada, que em tudo os teus filhos sejam prósperos, e que tenhamos a perseverança, que tenhamos a graça, que assumamos esse compromisso de vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, Pai. Amém. Aleluia. Deus abençoe, uma boa semana a todos.